Amada igreja, o texto que nós vamos estudar na noite de hoje é o texto da terceira carta de João. Terceira carta de João. Nós vamos proceder à leitura e os irmãos podem acompanhar aí com as suas Bíblias. Terceira epístola de João. Ela fica ali vizinha do livro do Apocalipse, precedendo a carta de Judas. Terceira carta de João. Assim diz a palavra de Deus, ouçamo-la com fé. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Deus nos abençoe, irmãos, para que possamos compreender a sua palavra nesta noite. Quero convidar nosso irmão presbítero Tássio, que ore a Deus, suplicando a iluminação do Espírito Santo do Senhor para as nossas mentes e corações. Oremos. Deus eterno, te louvamos, Pai, pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra, de refletir na Escritura e de aprender mais daquilo que o Senhor tem para conosco, Deus. Pedimos que neste momento o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua Palavra possa encontrar bom solo em nossos corações e possamos ser verdadeiramente impactados com o Teu ensino sobre nossas vidas, Deus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boas intenções nem sempre expressam o que revela de fato o coração humano. Temos aqui diante de nós uma igreja, e nesta igreja havia 3 líderes. Um deles, chamado Gaio, o outro deles, chamado Diótrefes, e o terceiro, chamado Demétrio. O presbítero
pois assim ele prefere se designar, chamado João, o apóstolo, escreveu para esta comunidade, para esta igreja, que funcionava, obviamente, em uma casa, porque naquela época havia muitas casas-igreja. O templo de Jerusalém ainda não havia sido destruído em boa parte dos escritos de Paulo, de Pedro e também de João e dos outros evangelistas, mas não era o lugar em que se podia cultuar livremente o Senhor da igreja, porque os judeus ainda viviam a dieta judaica, os judeus ainda viviam a lei mosaica. E aqui, em particular, isso era completamente impossível, porque este irmão Gaio, ele não morava em Jerusalém. Não sabemos exatamente onde ele morava, mas provavelmente era na região da Ásia. E ele estava ali como presbítero também, como líder de uma igreja, e a ele foi escrita esta carta pelo presbítero João, que inicia dizendo: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Os comentaristas bíblicos dizem que Gaio, muito provavelmente, era um discípulo de João. Por isso, João o trata com este carinho e desta maneira. Gaio era, por assim dizer, um filho na fé do apóstolo João, que aqui se intitula o presbítero. Nós temos aqui, nesta carta, o encerramento destas 3 cartas que João escreveu, e que provavelmente tenham sido escritas bem depois do seu ministério em Éfeso, quando ele provavelmente tenha escrito o Evangelho. E é preciso fazermos essa distinção. João escreveu o Evangelho, João escreveu estas 3 cartas, e João escreveu também o livro de Apocalipse. Foi o escritor do Novo Testamento que o Senhor deu esta oportunidade. Portanto, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um líder chamado Gaio, que recebe esta carta, mas nós também temos diante dos nossos olhos um outro líder que é mencionado por último, e o nome dele é Demétrio. Mas entre Gaio e Demétrio existe aquele que é o pastor desta igreja, e o nome dele é Diótrefes. Por isso eu disse, meus queridos irmãos, na primeira fala, que boas intenções nem sempre são a expressão exata do que está cheio o coração do homem, porque certamente Diótrefes, que era o pastor dessa igreja, tinha no seu coração algumas boas intenções, ou na sua mente algumas boas intenções, mas estas boas intenções, elas se perderam, talvez por conta da sua vaidade pessoal, talvez por conta da sua soberba, talvez por conta da sua visão a respeito da igreja. E nós veremos que Diótrefes, ele foi uma pedra de tropeço naquela igreja casa, ou naquela casa igreja, onde Gaio e Demétrio assistiam,
onde Gaio e Demétrio eram líderes. Esse Diótrefes, ele fez um mau serviço. Esse Diótrefes foi alguém que não ajudou, muito pelo contrário, ele atrapalhou o andamento ou o bom andamento da igreja. Por isso, boas intenções nem sempre são a expressão exata do que está cheio o coração. E nós vivemos, queridos irmãos, a igreja do século 21. E de vez em quando nós também nos deparamos com alguns escândalos, nós nos deparamos com algumas notícias que nos dão conta que parece que há também nas igrejas do século 21 alguns pastores diótrefes que estão cuidando da igreja, mas que as suas boas intenções, elas não expressam o que de fato vai nos seus corações. Esta carta, conforme eu disse, foi escrita por João, provavelmente mais para o final do seu ministério. Sabemos que João foi o apóstolo que mais viveu, provavelmente tenha vivido perto dos 100 anos de idade. Olhemos, portanto, este texto sagrado na perspectiva seguinte: procedendo fielmente para com a igreja de Deus. Eu e você somos convocados a procedermos fielmente para com a igreja de Deus. E nós veremos nestes versículos que Gaio e Demétrio procederam fielmente para com a igreja de Deus. No entanto, Diótrefes, não. Ele não procedeu fielmente para com a igreja de Deus. Procedendo fielmente para com a igreja de Deus. De que maneira? Nós temos aqui no texto 3 aspectos que podemos observar e que vão nos mostrar as maneiras pelas quais nós podemos proceder fielmente para com a igreja de Deus. E a primeira delas é andando na verdade do Evangelho. Olhemos novamente para os versículos. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, a primeira maneira com a qual eu posso proceder fielmente para com a igreja de Deus é andando na verdade do Evangelho. Quando eu ando na verdade do Evangelho, eu já estou começando bem no meu procedimento fiel para com a igreja de Deus. É curioso que João fala a respeito do que era o seu desejo para a vida de Gaio, e obviamente que ele só fala estas coisas porque ele sabia que Gaio andava na verdade do Evangelho. Ora, se Gaio não andasse na verdade do Evangelho, João não teria dito essas palavras que ele disse, que são: faço votos por tua prosperidade e saúde. E a prosperidade aqui era financeira mesmo. Gaio, muito provavelmente, era um daqueles presbíteros abastados da igreja naquela região. Um irmão que
tinha prosperidade nos seus negócios, que ia bem nos seus negócios. E porque ele ia bem nos seus negócios, ele podia fazer o que ele fez, que nós veremos na sequência. E João, então, está dizendo para Gaio: olha, eu quero que você continue sendo próspero, que a sua vida financeira continue sendo esta vida abastada, que você continue tendo recursos deste mundo. Assim como eu também faço votos pela sua saúde, para que você continue tendo uma boa saúde. Em outras palavras, é importante que aí neste lugar onde você está, tenha alguém como você, que tenha recursos financeiros deste mundo e que tenha uma boa saúde. Ou seja, alguém que possa viver na vida da igreja por longos anos. E daqui a pouco mais nós vamos entender a razão disso. Mas, João, além de tecer esse comentário positivo a respeito da prosperidade financeira e de uma vida saudável de Gaio, ele conclui: assim como é próspera a tua alma. Porque, na verdade, o mais importante nesse processo era exatamente a prosperidade espiritual de Gaio. Porque nada adianta ter recursos deste mundo, nada adianta termos uma vida saudável, uma boa saúde, se nós não tivermos uma vida próspera espiritualmente falando. O objetivo aqui não é ressaltar apenas os 2 primeiros pontos, mas principalmente o último. Esse Gaio que andava na verdade do Evangelho tinha uma alma próspera, ele tinha uma vida espiritual que agradava a Deus. A sua vida espiritual agradava ao Senhor Deus. É isto que João está dizendo. E João, então, nessa perspectiva de que Gaio estava andando na verdade do Evangelho, expressa agora a sua alegria, meus irmãos. E esta alegria que João expressa, ela vem em razão de ele ter sido informado a respeito de Gaio. Obviamente, João conhecia Gaio. Gaio era um filho na fé dele, um discípulo dele, mas eles estavam morando em lugares diferentes. E agora o verso 3 nos dá conta que João recebe informações a respeito de como Gaio estava procedendo, de como estava sendo a sua vida. E ele diz: pois fiquei sobremodo alegre, ou seja, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Os irmãos foram e deram testemunho de que Gaio estava andando na verdade, como tu andas na verdade. E João conclui no verso 4: eu não posso ter maior alegria do que esta, a de saber, ou de ouvir, ou de conhecer, que os meus filhos andam na verdade. Os meus filhos andam na verdade. Como é que nós podemos proceder fielmente para com a igreja de Deus? Quando nós andamos na verdade do Evangelho. Infelizmente, Diótrefes não andava na verdade do Evangelho. Demétrio, sim. Vejamos o verso de número 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria
verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Esta palavra verdade aparece tantas vezes aqui nestes 15 versículos, meus irmãos. Por quê? Vocês hão de se lembrar que João, no capítulo 18 do seu evangelho, narra um diálogo entre Pilatos, o governador romano, e o Senhor Jesus Cristo. E naquele diálogo entre Pilatos e o Senhor Jesus Cristo, Pilatos tentando de alguma forma livrar o Senhor da cruz, ele chega à seguinte conclusão: mostra-nos a verdade, e isto nos basta. Mostra-nos a verdade. Mas vem também na sua mente, no seu coração, e de todos aqueles que estavam ali presentes, a pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? Nós não podemos fechar os nossos olhos para a realidade que estes evangelistas escreveram no contexto filosófico. No contexto filosófico em que os seus antecedentes, Sócrates, Platão e Aristóteles, eram aqueles que buscavam saber o que é a verdade. O mundo grego queria saber o que é a verdade. Os romanos queriam saber o que é a verdade. As pessoas queriam saber o que é a verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é o próprio Senhor. Porque Ele mesmo diz que Ele é a verdade. E Ele mesmo diz que uma vez conhecendo a verdade, seremos libertos. Ou seja, conhecendo o Senhor, que é a expressão exata do que é verdadeiro, nós seremos libertos do pecado. A verdade é o próprio Senhor. Então, para procedermos fielmente na igreja de Deus, ou para com a igreja de Deus, para com os irmãos, nós precisamos andar na verdade do Evangelho. Isso significa que nós temos que andar como Jesus andou. E não era o que Diótrefes fazia, mas era o que Gaio e Demétrio faziam. Eles andavam na verdade do Evangelho. Em segundo lugar, procedendo fielmente para com a igreja de Deus, de que maneira? Praticando a verdade com amor. Nós vamos ver isso agora nos versos seguintes, 5 a 8. Praticando a verdade com amor. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faze mesmo quando são estrangeiros. Agora nós vamos entender por que Deus permitiu que Gaio fosse detentor de recursos financeiros. Agora nós vamos entender por que Deus deu a Gaio uma vida financeira muito boa. E por que Deus deu a Gaio uma saúde muito boa? Exatamente porque Gaio era aquele que acolhia os missionários. Gaio era aquele que em sua casa recebia aqueles que estavam pelo mundo afora pregando o Evangelho da graça de Deus. Gaio era, ao mesmo tempo, o mantenedor dos missionários, o hospedeiro dos missionários e aquele que enviava
os missionários. Ele tinha os recursos financeiros e uma boa saúde para cumprir o ID de Jesus, abrigando missionários, sustentando missionários e enviando missionários. Por isso que nós lemos no verso de número 3, e repetimos a leitura, quando João fala: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos. Que irmãos eram esses? Irmãos que eram missionários, irmãos que foram a partir de Gaio para outros lugares pregar o evangelho do Senhor. E agora ele está dizendo que Gaio praticava o amor ou a verdade com amor, e isso ele fazia mesmo com os missionários que eram estrangeiros, que não eram da sua própria nação ou da sua própria etnia. E ele continua dizendo: os quais, estes missionários, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Ou seja, aqueles irmãos que eram sustentados por Gaio, cuidados por Gaio, acolhidos por Gaio, aqueles irmãos, eles voltaram lá para João, onde João estava, e eles disseram para João: olha, Gaio é um pai para nós, Gaio tem cuidado de nós, Gaio tem sido fiel para com a igreja de Deus, Gaio tem visão missionária, Gaio sustenta o trabalho missionário. Mas mais do que isso, Gaio não é apenas aquele que dá dinheiro, que dá uma boa casa, que dá boas roupas. Gaio dá bom testemunho. A sua vida é coerente com a verdade. E é exatamente isso que eles dizem a respeito de Gaio. E João então fala: continue assim, Gaio. Bem farás encaminhando esses irmãos na jornada por modo digno de Deus. Uma vez ouvindo o reverendo Augustus a respeito deste texto, e não foi apenas uma vez que eu o ouvi 2 vezes presencialmente, uma quando ele esteve conosco por ocasião dos 500 anos da Reforma, em abril de 2017, e outra quando eu estive lá em Recife, se não me engano, em 2019, numa ocasião em que ele estava também falando aos missionários das nossas agências missionárias. E depois eu assisti também a uma exposição que ele fez nesse texto, e ele então assevera, meus irmãos, que este encaminhamento por modo digno de Deus significava dar para os missionários aquilo que fosse bom para que eles se apresentassem de maneira digna, porque eles estavam pregando o Evangelho. E aí o reverendo Augustus conta que na igreja que ele foi criado, havia um pastor, e esse pastor, na época das missões, no mês de agosto, no mês missionário, esse pastor fazia o seguinte apelo para a igreja: nós temos que ajudar os missionários, então, aquele seu sapato furado que você não usa mais, você pode trazer, aquela roupa furada, rasgada, que você não usa mais, você também pode trazer, não é? Nós vamos abrir mais uma congregação, então, esses bancos aqui, esse harmônio, harmônio é órgão, tá? Só que não é elétrico, que já nem pega mais afinação, a gente manda também para a congregação. Não é desse jeito que a Escritura ensina.
Não é dessa forma. E ele era jovem naquela época, então ele não podia dizer muita coisa, né? Mas quando estudou, se formou, então ele não procedeu dessa maneira com o trabalho missionário, e não procede assim. Porque os missionários, eles têm que ser encaminhados por modo digno de Deus, por modo digno de Deus. Foi por causa do nome, e o nome aqui é Jesus. O nome de Jesus, o Senhor da igreja, foi que eles saíram dos gentios sem ter sustento algum. Por isso o procedimento precisa ser praticando a verdade com amor, amando e sustentando. Portanto, devemos acolher esses irmãos, esses missionários, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Em terceiro lugar, meus irmãos, e último, procedendo fielmente para com a igreja de Deus, de que maneira? Confrontando o pecado com a verdade. Confrontando o pecado com a verdade. E agora então entra em cena o pastor Diótrefes, né? Entra em cena o pastor Diótrefes. E ele precisa ser confrontado. O seu pecado precisa ser confrontado com a verdade. Porque a maneira fiel de procedermos na igreja de Deus é também confrontando o pecado com a verdade. Nós não podemos fechar os olhos para o pecado, e nós não podemos fechar os olhos para as atitudes pecaminosas que alguns líderes na igreja de Deus têm. Nós não podemos, em nome da boa vizinhança, em nome da amizade, em nome da paz da igreja, deixarmos pessoas agirem como Diótrefes agiu. Vejamos então esse pastor Diótrefes, como ele estava agindo e como João o confronta e diz para Gaio que Gaio também deveria confrontá-lo. Escrevia alguma coisa à igreja, ou seja, João escreveu uma carta para esta igreja, mas Diótrefes, que era o pastor, engavetou a carta, escondeu a carta, não leu a carta, não mostrou a carta para os irmãos, porque ele gosta de exercer a primazia entre a igreja, e mais do que isso, ele não nos dá acolhida. Ou seja, João agiu de maneira ética. Ele escreveu uma carta para a igreja, e esta carta foi endereçada ao pastor da igreja. Ele foi ético no seu procedimento. No entanto, ele descobriu depois que o pastor da igreja engavetou a carta, não leu a carta e não queria saber de conversa com ele. Aí depois ele resolveu escrever para Gaio, que era o presbítero, já que o pastor recusou, né? É o sistema presbiteriano. Se você apresentar uma queixa, uma denúncia para o conselho da igreja, e isso envolver o pastor da igreja, ou envolver algum presbítero, e esses se recusarem a acolher, você pode ir direto ao presbitério. E se o presbitério recusar, você vai para o sínodo. E se o sínodo recusar, você escreve para o secretário executivo do Supremo Concílio. É muito difícil que você tenha a costa tão larga assim, que ele não encaminhe aquela queixa, né? Ou seja, você não. O que você está denunciando tem que ter a costa larga demais, né? Para o secretário executivo, aí, no meio de quase 5.000 pastores e 20, 30 mil presbíteros, ignorar a sua correspondência. Mas o que aconteceu aqui foi isso. O Diótrefes engavetou a carta, recusou a carta,
não quis saber da carta, Gaio recebeu a carta que João escreveu. Não sabemos quanto tempo depois. E aí João, agora, fala um pouco mais duro. Ele fala para Gaio, mas é para que Gaio fale com Diótrefes. Gaio deveria chamar Diótrefes para uma conversa e dizer para ele o que João está falando. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. João está dizendo, eu vou confrontar o pecado de Diótrefes com a verdade. Diga para ele, se eu for aí, eu vou confrontá-lo com a verdade, porque ele está proferindo palavras maliciosas, ele está falando mal de nós. As obras que ele pratica são obras do mal. E esse negócio de falar mal já era uma situação recorrente. Os irmãos se lembram na exposição que fizemos da carta de Paulo aos Gálatas. Ele pregava o evangelho e passavam os judaizantes falando mal dele e dizendo que aquilo que ele estava ensinando não era exatamente a verdade, que tinha que ser de outra maneira. Isso era muito comum naquela época. Portanto, então, João diz para Gaio, eu vou confrontar esse Diótrefes. Ele não pode continuar procedendo desta maneira. Ele não pode continuar falando o que ele vem falando. E o pior, o Diótrefes, o pastor, não satisfeito com as coisas que ele vinha fazendo, ele mesmo não acolhia os missionários, mas também impediam aqueles que queriam acolhê-los, recebê-los. E pior do que isso, expulsava os membros da igreja que queriam ter um coração missionário. Imagine que pastor abençoado esse, né? Isso não era pastor de ovelha. Ele não queria o bem da igreja de Deus. Ele queria satisfazer a sua própria vaidade. Ele queria demonstrar a sua soberba. Porque na expressão exata do seu sentimento, para ele a igreja não era de Deus, era dele. Ele era o dono da igreja. E sendo o dono da igreja, então ele simplesmente decidia quem ficaria e quem seria expulso. Assim estava agindo este Diótrefes. Mas João fala, olha, não imites esse sujeito. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Jamais viu a Deus. Em outras palavras, parece-nos que João está dizendo, esse Diótrefes, ele não nasceu de novo. É um pastor que não nasceu de novo. Porque ele só faz o que é mal. Também, reverendo Augustus traz-nos um dado curioso, que ele conseguiu através de acurada pesquisa, que havia naquela época, ali no início do Evangelho, sobretudo na expansão do Evangelho, naquela região do Império Romano, havia os bispos monárquicos. E Diótrefes era um destes bispos monárquicos. Na verdade, esse título foi um título que eles inventaram, porque a palavra grega para presbítero é ancião. E nesse sentido, bispo e presbítero significa a mesma coisa. Mas eles faziam uma distinção. Eles não eram presbíteros, eles eram os bispos monárquicos. E assim então, poderia ser que Diótrefes
gostaria de ter sido o sucessor de Pedro, o Papa Diótrefes. Mas como mesmo diz o reverendo Augustus, ainda teria sido melhor que ele tivesse sido o primeiro Papa. Imagina se tivesse sido Gaio. Como seria o nome? Pois é isso mesmo. Papagaio. O fato é que Diótrefes não procedia fielmente para com a igreja de Deus, e ele foi confrontado com a verdade. E nós precisamos, irmãos, ter esta coragem de confrontar quando alguém não está procedendo de maneira fiel para com a igreja de Deus. A conclusão, nós vemos aqui nos versos seguintes, que João disse para Gaio: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Porque João tensionava ver o irmão Gaio, o presbítero Gaio, pessoalmente. É o que diz o verso seguinte: em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz, ou seja, pessoalmente. Porque muitas coisas João queria dizer, mas não queria simplesmente escrever. Não porque João não tivesse coragem de escrever aquilo que ele gostaria de escrever, mas porque ele entendia que isso aqui bastava. E que ele deveria então ter um encontro pessoal com Gaio, e eles deveriam conversar pessoalmente a respeito do andamento desta igreja, a respeito do trabalho que essa igreja vinha realizando. E ele conclui dizendo: a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Esses amigos eram os missionários e também os membros da igreja. Meus irmãos, a nossa conclusão é que peçamos ao Senhor que sempre nos dê um coração sincero, para que tenhamos intenções e atitudes coerentes com a graça que nos foi concedida. Seja o nosso coração sincero, para que as nossas intenções também sejam sinceras. Diótrefes não foi sincero nas suas intenções e no seu procedimento. Nós precisamos proceder fielmente para com a igreja de Deus. De que maneira? Andando na verdade do Evangelho, praticando a verdade com amor, confrontando o pecado com a verdade. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e que possamos continuar aí a nossa caminhada cristã, compreendendo que é o Senhor mesmo quem tem nos chamado, e é o Senhor mesmo quem vai nos capacitar, e é o Senhor mesmo quem vai nos ajudar, para que quando estivermos fora da rota, possamos retornar para a rota. Lembrando as palavras do Senhor Jesus Cristo para Pedro: edificarei a minha igreja, apacente os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. A igreja é do Senhor. A igreja não é minha, não é de nenhum de nós. A igreja é do Senhor. Por isso nós devemos proceder fielmente para com a igreja de Deus. Amém.